Opa, e aí galera, beleza? Mel aqui, e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre os relés, né? Mas antes de eu entrar mesmo no vídeo, eu tenho algumas coisas pra falar, né? Primeiro, já faz um tempo que eu não faço uns vídeos aqui. Eu acho que o penúltimo vídeo, né, foi do Guilherme, e o meu foi o último meu sobre, acho que foi personalizando o Garuda. E, assim, foi mal, realmente faz tempo que eu não gravo, mas é porque agora voltou toda a questão de faculdade, estágio, e tá bem complicado, assim, manter, mas enquanto eu tiver uns dias mais livres, assim, tipo hoje, eu pretendo continuar gravando os vídeos pra vocês, né? E também eu acho que muita coisa aconteceu desde do último vídeo, tipo, acho que dobrou o número de inscritos, né? A gente bateu hoje mesmo 200 inscritos, então obrigado a todo mundo que viu. Bastante gente se inscrevendo, bastante visualização. Acho que deu 12 mil views no vídeo da fonte, então só tenho a agradecer a vocês, muito obrigado, né? E acho que uma nova atualização, isso eu só falei no meu Twitter, acho que foi um erro meu, assim, mas eu vou até postar na aba de comunidade do YouTube hoje, que eu tô portando alguns tutoriais que eu fiz em vídeo para texto, né? Então eu tô utilizando uma plataforma chamada Medium, que é uma plataforma onde você faz posts, né? Basicamente, você pode fazer sobre vários assuntos. Eu tô focando em eletrônica, né? Porque é a minha área. Então eu tô pegando vídeos antigos meus e passando ele para forma de texto, né? Então escrevendo textos lá. E por que eu tô fazendo isso? Eu acho que o principal é porque é o meu jeito favorito de aprender um novo conteúdo. Eu prefiro muito mais conteúdo em texto, né? Eu acabei no começo fazendo em vídeo porque eu precisava mostrar muitas coisas, né? Tipo, a fonte, eu precisava mostrar os cabos, assim. Só que eu acho que agora eu não tenho tanta dessa necessidade. Então eu ainda vou continuar gravando os vídeos, fiquem tranquilos, né? Mas eu vou também, tipo, tentar em paralelo postar um vídeo e postar um artigo desse vídeo, né? Então, colocar lá em texto, eu acho que vai ser mais tranquilo, né? Então é meio que isso, mas pra vocês não vai ter muita mudança, assim, só coisas a mais, né? Então vamos lá, vamos finalmente falar do módulo relé. Eu tenho dois relés aqui, deixa eu até mostrar. Eu ia fazer um vídeo com esse cara aqui, que ele é um módulo relé de 2 canais, que é provavelmente o que você vai encontrar com mais facilidade, né? Ele é 5 volts também, um dos motivos de ser muito fácil de achar. Principalmente em loja que mexe com o Arduino, eles tendem a vender junto, né? Porque é a tensão operacional do Arduino. Mas eu descobri que ele tá queimado, aparentemente. Sei lá, tem que ver o que aconteceu com ele não tá ligando. Então, eu vou utilizar esse outro carinha aqui, né? De um canal só, né? Ele só tem um relé aqui, porque o relé mesmo é esse cara aqui, tá? Esse quadradinho aqui, né? Esse é o relé, né? Então, mas eu tenho esse cara aqui. Ele é recomendado para USB, porque ele é um relé 3V3, que é a tensão operacional do USB. Então você não precisaria, né, teoricamente, colocar uma ponte, um conversor de sinal, né? Tipo, você amplificar o sinal. Ou seja, você não teria que pegar o sinal 3V3 do USB, aumentar ele para 5 para acionar o relé, né? Isso aqui ele já teria direto. Então só esse cara, ele é bem simples, né? Então ele tem entrada e saída, né? Normal. Mas o que é o relé? Né? Eu tô falando relé, eu usei o relé no SP. O relé, ele é um interruptor eletromecânico, tá? Então vamos parar e vamos pensar de novo, tá? Eletro vem de eletricidade, né? Acho que faz sentido, beleza? Mecânico é mecânica. Eu penso em carro, né? Carro, peça, tipo, coisas que existem, né? E tá certo. Acho que esse é um pensamento bem justo. Então, basicamente, o que é? Quando você diz que um componente ele é eletromecânico, quer dizer que ele funciona à base de eletricidade e conceitos mecânicos, né? Então, mas como é que funciona o relé mesmo? O relé, ele tem uma bobina dentro dele, né, ou um indutor, que o que vai acontecer? Quando você passa corrente elétrica por essa bobina, ela cria um campo magnético. E essa já foi toda a parte elétrica, né, teoricamente.
a parte elétrica do relé, e com esse campo eletromagnético que ele criou, ele vai atrair a alavanca que tem lá dentro, que é uma alavanca mecânica. E aí você muda o estado que estava antes. É basicamente isso. Você vai forçar a alavanca para um lado, vai conectar. É que são duas portas, né? Do relé. Então ele tem uma porta normalmente fechada, quer dizer, são três, né, na saída. Mas tem a comum, né? Que normalmente é a do meio ali. É a comum, tem a normalmente fechada. Não quer dizer que vai estar nessa ordem, então eu só tô colocando aqui. Normalmente fechada e normalmente aberta. Então vamos abordar bem rapidinho assim, esses conceitos. Basicamente o comum ele vai ser um dos que você vai ter que conectar. Você vai conectar ele em pares. Mas, são 3 portas, como é que eu faço isso? São combinações que você pode fazer apenas com 2, tendo 3, né? Então você ou coloca comum com normalmente fechado ou comum com normalmente aberto. É isso, não tem muito mistério, né? Mas beleza, o que é normalmente fechado e normalmente aberto? É basicamente você pensar assim, no estado normal, né, normalmente, mesmo desligado, né, como se comporta esses pares, né? Se você conectar o comum com o normalmente aberto, com o relé desligado, ele não vai ter continuidade do normalmente aberto no normalmente fechado. Por que normalmente fechado não, com o comum? Porque o nome já diz, ele é normalmente aberto, ou seja, é um circuito aberto numa situação normal, onde nada acontece, o circuito está aberto. Mas agora, se você ligar o relé, passar a corrente elétrica pela bobina, criar o campo eletromagnético e o campo eletromagnético atrair a alavanca para o outro lado, ele vai mudar o estado. Então agora sim ele bate para o normalmente fechado. Entendeu? Ele vai fechar o circuito mesmo, né? E aí vai funcionar. Mas se você bater de novo, ele vai mudar e ele vai abrir de novo. Basicamente um relé é isso. Um relé é realmente um interruptor, né? Ele vai ter a lógica do interruptor, é uma chave, né? Então vai estar passando, não passa mais. Vai estar passando, não passa mais. É isso, né? Então, mas fica a pergunta, quais são as aplicações de um relé? Existem várias aplicações. Eu acho que a mais simples e mais ligada para nossa área são lâmpadas, né? Porque quando você pensa em interruptor, você pensa em lâmpada, porque é o que você utiliza para acionar e desligar uma lâmpada, né? E é por esse conceito mesmo, você vai entrar com 127 ou 220, né? Com AC, e aí você vai ter um interruptor que vai estar no meio do caminho. Então se você aciona o interruptor, ele deixa a corrente passar e vai para a lâmpada e acende a lâmpada. Se você bater de novo, o interruptor ele não vai deixar a corrente passar e a lâmpada vai desligar. É isso. E você deve estar pensando, tá, mas beleza. Então com o relé ele funciona igual um interruptor, então se eu aciono ele é como se eu estivesse batendo no interruptor. Sim. E como é que eu aplico isso? Assim, eu vou meio contar como foi o meu aprendizado na área, né? Porque assim, eu comecei a mexer com Arduino em 2017, final de 2017, né? Faz uns 6 anos já. E naquela época eu tava fazendo técnica informática, né? E então eu tava programando bastante, porque era no currículo, né? E eu tinha na minha cabeça que eu queria ser programador web, né? Porque era o que eu via. Tipo, eu ia lá, estudava, a gente desenvolvia coisas web e eu via que dava dinheiro e tinha pessoas conseguindo emprego com isso. Eu pensei, vou ter que trabalhar com isso, né? Mas aí beleza. Aí por fora ali, né, extracurricular, eu comecei a fazer uns cursos de robótica, que eu gostava mesmo de robótica. E eu descobri o Arduino e eu comecei a mexer ali com ele no final daquele ano. E assim, eu gostava de Arduino, eu gostava bastante, eu gostava das aulas, eu gostava do conceito, mas eu não entendia o porquê, né? Qual que era a função, como é que eu posso usar isso na vida real, né? E eu acho que esse é um grande problema, porque se você não entende, se você não consegue visualizar o que fazer com o Arduino, ele vira nada, porque isso é meio a ideia do hardware sem software, né? Tipo, é nada, você precisa ter uma visão, né? E acho que essa visão clareou pra mim, né? E infelizmente demorou, foi mais 2 anos, 2019. Foi mais o começo de 2019, começo pra fim de 2019,
o vulgo meio, né, ali desse ano, que eu descobri os relés. E por que eu tô falando disso? Porque antes eu tinha uma ideia de, eu vou com o Arduino eu vou piscar LED, eu vou... quando aperto o botão faz isso. Tipo, beleza, mas eu não vou usar isso pra minha vida real. Só que quando eu vi que eu podia, então com o Arduino eu posso, tipo, não com o Arduino, né? Vamos colocar um ESP, porque no Wi-Fi, né, e tal. Mas, se eu coloco um ESP num relé, eu posso ativar a luz na minha casa a hora que eu quiser. Né, tipo, onde eu estiver no mundo, né, se eu tiver todo o servidor, tudo. Aí você começa a pensar nas possibilidades, né, tipo, e se não fosse um relé, fosse a trava do portão, sabe? E se eu ligasse uma cafeteira, né? Salve, Guilherme. E se eu fizesse isso? E aí que eu tive essa visão mesmo de, tipo, aumentou muito a minha curiosidade de, cara, o que eu posso fazer com isso mesmo? Eu comecei a estudar, ver e aplicar e aí realmente veio o meu amor para essa área. Então eu acho que os relés são um primeiro passo para um grande aprendizado nessa área de eletrônica e microcontroladores. Porque ele te dá a visão de que você pode fazer muitas coisas, né? Você pode fazer muitas coisas com esses componentes. Então agora eu já falei um monte, vamos lá pro nosso código de exemplo, né? Não, também vai ter um código, mas vamos para nossa ligação de exemplo, que basicamente a gente vai utilizar o relé para ligar um LED, né? Eu vou utilizar uma lâmpada, mas o problema é que se eu tentar gravar a lâmpada acendendo, vocês vão ficar cegos. Eu tentei uns ângulos, mas assim, a lógica vai ser a mesma, tá? Então, bora lá, né? Também eu acho que... Peraí. Mas também eu acho que é importante falar. Eu vi alguns comentários falando que seria mais interessante que eu gravasse do ângulo de cima, né? E respondendo eles, eu também concordo 100%. Eu adoraria fazer isso. Problema, a minha mesa é bem limitada, né? Eu não consigo ter um setup aqui onde eu consigo colocar uma câmera aqui em cima, né? Eu tenho estudado algumas maneiras de fazer isso, mas por enquanto, desculpa, não vai ter. Mas no futuro, se eu tiver alguma chance, tipo uma mesa melhor, eu pretendo fazer, tá? Então, só deixando claro, a gente lê os comentários e assim, realmente, vocês estão certos, seria muito melhor um ângulo de cima. Igual é o normal, né? Mas como eu não tenho isso agora, perdão, eu vou fazer assim pra eu postar vídeo, né? Senão eu não vou postar nenhum vídeo. Então vamos lá. Eu vou utilizar o Node MCU, né? Vocês viram no título e tal. Eu coloquei ele na breadboard pra ter fácil acesso aqui aos pinos, eu não ter que usar pino macho e fêmea, tudo, senão acaba complicando um pouco o circuito. Nem só complicando, mas ele vai ficar solto na mesa, eu prefiro só deixar ele numa base assim. Então vamos lá. Os componentes, né? Eu vou ligar um LED, então, né, ele vai ter um LED branco, normal, e um resistor de 220 ohms. O próximo componente é o nosso relé, né? Nosso relé 3v3. E de resto, né, os jumpers pra gente fazer a ligação. Eu vou deixar na tela aí agora a ligação, mais ou menos. Se você não quiser ver eu montando, mas se quiser ver eu montando, vamos continuar, né? Então beleza. Temos aqui. Então como é que funciona, né? Eu gosto de pensar. Vamos começar isso aqui a partir do relé, né? O relé ele vai ter 3 entradas e 3 saídas, né? Das entradas, ele vai ter, não sei se vocês vão conseguir ver, assim, ele tem um DC+, né, que é a entrada DC, né? A gente não tá mexendo com AC, então DC é basicamente corrente contínua, né? Tipo, o que você vai achar em fonte chaveada normalmente, né? E é o que vai sair do Arduino, né? Isso aí é uma corrente contínua. Então, DC+, DC- é basicamente VCC e GND, né? E um pino que está ali como IN1. Basicamente, o IN1 é o pino onde a gente vai receber o sinal para ativar e desativar o relé, né? Então, vamos garantir esses caras aqui. Esse é meio chato, você tem que parafusar, né? Porque eles são bornes, mas tá, eu vou abrir eles aqui e eu já vou colocar 2 jumpers. Os 3, na verdade. Prendi aqui, galera. Então ele vai ser esses 3 jumpers aqui. O amarelo é o VCC, o
o cinza é o GND e o laranja é o que vai na porta digital do NodeMCU, né? Qual porta que eu vou utilizar? Eu vou utilizar a D1, que vai ser reconhecida como GPIO 5, né? Então, só vou fazer a conexão aqui rapidinho. GND... eu vou deixar a conexão da energia por sinal, porque eu vou utilizar essas barras aqui, né? Vou ter que utilizar bastante 3v3 GND. Só vou conectar o D1, né? O D1 aqui. Então, segunda porta de cima para baixo, né? Tranquilo. Agora vamos ver as saídas, né? Como eu tinha falado, as saídas são... Eu acabei de ver que eu coloquei o contrário, então peraí. Corrigir aqui, eu tinha... É que os dois lados eles são meio iguais, né? Então eu acabei colocando do outro lado. Mas como eu falei antes, a saída, ele vai ter 3 saídas, né? Comum, normalmente aberto e normalmente fechado. Nesse caso é NO, COM e NC, né? Você pode achar NF para normalmente fechado e NA para normalmente aberto, mas o comum de componente eletrônica é você achar em inglês, né? Então é normally open e normally closed e comum é common, né? Então é o nosso comum, tudo tranquilo, né? Então como é que a gente vai fazer aqui? Basicamente a gente quer a lógica de interruptor. Então tem que entrar um sinal e ele tem que ser interrompido para sair num outro. Basicamente o que eu vou fazer? Eu vou seguindo aquele esquemático que eu montei, vou mostrar antes, eu vou colocar aí de volta na tela. Basicamente eu vou fazer com que a saída do LED, né, ou seja, o que iria pro GND já, ele entra no comum, que ele vai ser interrompido, e aí na porta N0, né, ou NO, que é normally open, aí sim ele vai pro GND. Né? Então basicamente a gente está interrompendo o GND. E quando você bater a chave, ele vai fechado, normalmente aberto com o comum, e aí sim você vai ter o circuito fechado mesmo, né, com o GND, e aí o LED vai ligar. Então, vamos lá, né? Comum, na real eu vou colocar o LED aqui antes, meio tranquilo assim. Procura a perna positiva do LED, a perna positiva do LED é a maior, normalmente ela está curvada, né? Vou colocar aqui. Eu normalmente coloco o resistor na perna positiva, né? Mas aí vai depender de cada um. Então beleza, tem ali o resistor, então na perna ali da direita, né? Essa perna aqui vai entrar 5 volts e na outra perninha do LED vai sair o GND. Né? Então eu já vou fazer a saída do GND, que vai ser... utilizar esse jumper azul aqui. A entrada. Como é que eu vou fazer? Na verdade, eu vou até aproveitar deixa eu me colocar na frente aqui. Eu vou até aproveitar e economizar um jumper, né? Porque em vez de ter que colocar um jumper nessa outra perna do resistor, eu posso colocar direto na trilha que eu vou alimentar com 3v3, né? Então eu já economizo um jumper. E antes que eu esqueça, eu vou colocar um jumper do 3v3 aqui na trilha. Então eu fiz esse caminho aqui, né? Aqui é 3v3, ele vai pra cá e alimenta toda essa trilha aqui com 3.3 volts, né? Eu vou fazer o mesmo com os GNDs para eu não me perder. Então aí eu já vou utilizar a trilha de baixo. Então nesse jumper branco vocês podem ver que ele vem daqui, né? Essa aqui vai ser a trilha GND, e aí ele vai até o controlador na porta GND dele. Aí agora a gente vai colocar os jumpers no relé, né? Basicamente, esse jumper que vai sair do LED, ele tem que ir no comum. Ele vai pro comum, normal. Ok. E eu vou colocar outro que vai sair do NO, né, normally open. Deixa eu colocar aqui. E ele vai pro GND. Então eu vou deixar esse aqui um pouco de fora, né? Quer dizer, agora é só terminar a ligação, né? Eu percebi que são só três jumpers que eu preciso conectar. Então esse aqui que sai do amarelo, né? Que sai do NO,
eu vou colocar naquela trilha GND que eu alimentei. Beleza. Esse outro jumper amarelo, que ele é o DC+, eu vou conectar na trilha 3v3. E o último que sobrou, que é o jumper cinza, que é o GND, eu vou conectar na trilha GND do relé. Então, agora vamos pro código desse cara, né? Para eu mostrar para vocês como a gente vai acionar e desacionar esse relé. Bora lá. Voltamos. E, assim, o código, eu fiz um código que é um blink, basicamente. Então, é aquilo. O relé, ele só tá esperando um comando, tanto positivo quanto negativo, né? A gente pode utilizar o digital write para ele mandar 3v3 e zerar a comunicação, né? Com o low. O código tá bem simples para nossa aplicação, né? Então, a gente vai ter... Eu defino aqui que... né, esse texto aqui, o relay, ele vai ser definido como 5. Então, toda vez que tiver relay, ele vai o compilador tem que substituir pelo número 5. E é isso, né? Então, ele vai ligar, liga, fica ligado por 2 segundos, desliga, fica desligado por 2 segundos e é basicamente um piscar. E agora eu vou mostrar pra vocês vou fazer pra vocês uma demonstração, né? Vou ligar o Node MCU. Como vocês podem ver aqui agora, ele liga o LED, desliga, 2 segundos, liga, 2 segundos, desliga. Deixa eu arrumar aqui. Então, bem simples na verdade, né? É uma lógica bem simples mesmo, é um interruptor, né? A gente liga e desliga esse interruptor. E eu não sei se vocês conseguem ouvir, mas dá pra ouvir mesmo o relé chaveando, né? Ele é mecânico, você consegue ouvir ele. Isso aí. Então, acho que esse foi o vídeo de hoje, né? Foi bem mais simples, vou até desconectar ele, que eu vou ficar me distraindo um pouco. Acho que esse foi o vídeo de hoje. Foi meio simples porque eu já utilizei um módulo pronto do relé, né? Eu não utilizei esse cara em específico, mas qual que é a questão? Aqui a gente tem um circuito todo pronto para você já utilizar o relé e você ter o mínimo de dificuldade possível, né? Então ele já vai deixar aqui, não, alimenta nessa porta, o sinal tem que entrar nessa porta, blá 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 blá. E, assim, eu acho legal, ok, né? Mas eu nunca vou esquecer um professor me falou, né, da faculdade, que foi mais ou menos na época que eu tava tendo problema com esse projeto por fora que eu estava fazendo, que eu tinha que acionar aquela trava, tudo. E aí eu lembro de perguntar pra ele, mas como é que ele me deu uma dica, né? Não, você tem que colocar o diodo, né? E eu pensei, mas como é que eu coloco isso no meu módulo, né? Aí ele falou, você usa módulo de relé no seu projeto? Eu falei, sim. Daí ele falou, mas por quê? Aí eu falei, porque é o que tem, né? Aí ele falou, não, por que você não faz um pra sua aplicação? Aí eu fiquei, não dá pra fazer isso? E ele falou, sim, você faz um driver, né? Você vai criar um circuito pra ativar o relé, igual tem tudo aqui. Tanto que tem o relé e o driver pra ativar ele. E foi bem legal, e eu acho que é um projeto bem legal de você fazer, de você criar o seu circuito, colocar um relé no seu circuito, né? E quem sabe você já começa a mexer em algumas coisas de automação residencial, né? Esse tipo de coisa que tá bem na moda agora. Então, é bem legal, e eu acho que também é bom pro canal, a gente já dando passos pra esse lado mais de automação, que é o que eu gosto mais, né? Eu, Guilherme, né? Então, é isso, obrigado por ter visto o vídeo de hoje. Eu não sei quando eu vou fazer esse vídeo do circuito, né? Porque ele vai demorar, ele é meio chato de se fazer. Mas se tudo der certo, daqui a não muito tempo, beleza? Muito obrigado por ter assistido. Beijão e tchau, tchau. Um abraço.